Hoje eu quero refletir com você uma palavra sensacional e motivadora que Jesus falara a uma pessoa, o qual ele realizara um milagre na sua vida. Mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu te peço, compartilhe com pessoas que você entende que é merecedora também, assim como você e eu, de ouvir essa palavra. O texto está registrado no capítulo 5 do Evangelho de João, e esse texto nos menciona que Jesus chega em Jerusalém, em uma festa judaica, e na cidade de Jerusalém tinha uma espécie de um tanque que os enfermos ali ficavam aguardando um momento de vir descer um anjo, movimentar aquelas águas, imediatamente aquele que adentrasse as águas, logo o mover das águas, eles eram curados, essas pessoas que entravam eram curadas. E João nos registra aqui, nos menciona que havia um homem ali que estava há 38 anos aguardando o seu momento, o momento da cura, o momento dele descer as águas logo após o movimentar do anjo para que ele recebesse a cura. Mas para ele era dificílimo para que ele conseguisse chegar. Ele era paralítico, não conseguia se locomover rapidamente para adentrar as águas. Óbvio, antes que ele, outras pessoas entravam e era curado, e ele sempre ficando para trás. Quando Jesus chega naquele local, que Jesus observa aquele homem, Jesus pergunta para ele se ele queria de fato ficar são. E a resposta daquele homem é: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Então, Jesus não estava perguntando para aquele homem se ele conseguiu ou não descer. A pergunta de Jesus é: você quer ficar são? E uma reflexão para nós é: quantas vezes Deus está falando conosco e nós não entendemos o que Deus está falando e estamos questionando Deus porque não está acontecendo do nosso jeito? Mas o certo é que a pergunta de Jesus para aquele homem naquele dia foi: você quer ficar são? Ele não entendeu novamente e Jesus então diz para ele: tome a tua cama e ande, vá embora, você está curado. Muito bem, nós entendemos aqui que aquele homem ele recebeu a cura, ele foi embora, não conhecia quem o havia curado. Passando um certo tempo, e aqui no versículo de número 14, que é a nossa reflexão, o que é que Jesus falou para aquele homem que o motivou? O texto nos diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, a nossa reflexão nesta manhã aqui é: Jesus, ele curou aquele homem e Jesus sabia qual era o motivo pelo qual ele estava enfermo, ele estava paralítico. E o que eu aprendo com Jesus aqui, o que nós aprendemos com Jesus aqui nesta manhã é que Jesus não falou o motivo ao público. Jesus não falou o motivo pelo qual ele estava enfermo, ele estava paralítico, no público ali onde ele estava, onde ele recebeu a cura. O certo é que aquele homem não conhecia quem havia feito o milagre na vida dele, e um determinado tempo depois, Jesus o encontrou e Jesus disse: olha, eu vejo e eu peço também que você veja, enxergue que você está curado, mas não voltes a pecar para que o pior não aconteça na sua vida. Isso significa dizer que Jesus conhecia a origem da enfermidade daquele homem, da paralisação daquele homem, porque ele havia cometido pecados. E nós sabemos que no original o pecado é errar o alvo, o objetivo desejado pelo qual a pessoa está andando e lutando o caminho. Portanto, nesta manhã, aprendemos aqui, e a palavra exatamente motivacional de Jesus para aquele homem foi: vai, veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E no versículo de número 15, o texto diz: o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então, a partir daquele momento, ele entendeu quem foi a pessoa que o curou. Jesus o curou e ele ficou curado e dando glória ao nome de Jesus. Ficamos com esta reflexão nesta manhã, lembrando, pedindo a você: compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que é merecedora de ouvir.
que Jesus realizou um milagre na vida dela e talvez ela ainda não entendeu que fora Jesus que realizou. Compartilhe esta mensagem para que ela entenda que Jesus realizou um grande milagre na vida dela. Eu quero orar com você e por você nesta manhã. Querido Deus, nesta manhã eu peço em prol desta vida que necessita ouvir a tua voz, ó Deus eterno, que é necessário e merecedor a ouvir que o Senhor tem cuidado, tem operado milagres e que essa pessoa sinta-se amada por ti, Pai querido, e que nesta manhã esta palavra fale ao seu coração, que ela tome um posicionamento e não continue nas mesmas práticas de antes. Que ela possa, ó Deus eterno, continuar olhando para o Senhor, te servindo e agradecido pelo milagre alcançado através da sua pessoa. Pai querido, tudo isso que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.